Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os blocos set reset e o bloco reset set, que são blocos de programação que existem na linguagem Ladder e que são alternativas às bobinas de set e de reset que nós estudamos no curso até aqui. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo e vamos nessa. Bom, pessoal, aqui eu tenho um programa simples usando as bobinas de set e reset, onde eu tenho a entrada I1 do CLP acionando, setando a saída Q1, e eu tenho a entrada I2 resetando, desligando a saída Q1. Vocês lembram que nós já estudamos as bobinas de set e reset, elas são também chamadas de bobinas retentivas, porque elas retêm o estado da saída que elas estão ligando ou desligando. Então, uma vez que eu acionei a bobina de set, aquela saída que eu setei, ela vai permanecer ligada, mesmo que essa entrada aqui, que deu o pulso inicial nela, mesmo que essa entrada pare de acionar ela. A saída Q1 vai permanecer ligada. E para eu desligar uma saída que eu setei, eu tenho que usar uma outra bobina, que é a bobina de reset, e aí sim, quando eu acionar essa bobina de reset, essa saída vai desligar. Então nós podemos ver isso aqui, dando o início da simulação. Eu vou acionar a entrada I1, vejam que a lâmpada que representa a minha saída Q1, ela ligou, e quando eu tiro a energia do I1, percebam que a saída permaneceu ligada porque eu usei o set, então a saída ficou setada. Para eu desligar, eu tenho que acionar o reset, ou seja, eu tenho que acionar o I2. Então, quando eu dou um pulso aqui no I2, vejam que a saída desligou e permaneceu desligada. Então, o I1 liga, permanece ligada, e o I2 reseta a saída. Então, o set e o reset funcionam dessa maneira que nós já estudamos anteriormente. Qual é o problema de usar o set e reset? Na verdade, não tem problema nenhum. Eu posso usar as bobinas de set e reset na minha programação de CLP sem nenhum problema. Nós falamos bastante sobre isso lá na aula sobre set e reset, algumas limitações, mas que não vem ao caso aqui agora. A questão é a seguinte: pode haver alguns inconvenientes no uso do set e do reset nesse formato de bobinas de set e reset. O primeiro deles é o seguinte: eu tenho a entrada I1 setando o Q1, ou seja, mandando o Q1 ligar, e eu tenho a entrada I2 resetando o Q1, ou seja, mandando o Q1 desligar. E está funcionando perfeitamente, como a gente viu. O I1 liga, o I2 desliga a saída Q1. O problema é o seguinte: e se eu acionar o I1 e o I2 ao mesmo tempo? Ou seja, se eu mandar a saída Q1 ligar, mas também mandar ela desligar, quem o CLP vai obedecer? E aí nós já falamos sobre isso lá na aula de set e reset, por isso é importante que você não pule etapas, volte lá se você não lembra ou se você não assistiu essa aula, mas aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então, se eu mandar ligar e desligar ao mesmo tempo, percebam que nesse caso em específico, ele deu a preferência para o desligamento. Por que isso? Porque o reset ele veio depois, então ele é quem deu a palavra final. Então, quando eu mandar setar e resetar uma saída, quem vai predominar vai ser o que apareceu por último. E no caso aqui é o reset. Porém, se nós invertermos a ordem das linhas aqui, então vou pegar a linha do set e colocar depois da do reset, desse jeito aqui, quando nós formos simular a programação novamente, vocês vão ver que, olha só, já até aconteceu aqui, ó, o I1 ligou, setou a saída, o I2 desligou, resetou a saída, está funcionando normal. O problema acontece nessa situação conflituosa, onde eu tenho uma ordem para ligar e uma ordem para desligar acontecendo ao mesmo tempo. E nesse caso aqui, quando eu mando setar e resetar ao mesmo tempo, ele permaneceu ligado, ou seja, ele priorizou o set justamente porque o set apareceu por último. E é isso o que acontece na grande maioria dos
CLPs. Então, quando eu uso as bobinas de 7 e reset, eu tenho que ter alguns cuidados com relação à segurança, porque se a minha bobina de 7 aparecer na minha lógica da programação depois do reset, eu posso ter algum problema aí no sentido de eu não conseguir desligar uma saída. Isso é um grave erro de segurança. Já pensou, você tem uma máquina que você, numa situação de emergência, você não consegue desligar essa máquina. Isso é muito perigoso. E nós lá na aula de 7 reset, na aula introdutória sobre o assunto, nós explicamos quais são as saídas que nós podemos ter para resolver esse problema. Mas existe ainda um outro problema. Eu vou voltar aqui na ordem normal, que é o seguinte. Aqui eu tenho 7 reset, é um programa simples, mas numa máquina, num programa real, do mundo real, os programas são grandes, são lógicas complexas e é normal a gente ter isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. A gente ter entre a lógica do set e a lógica do reset, nós temos várias linhas entre uma coisa e outra. Então imagina você num programa com várias saídas que você está setando e que você está resetando e elas estão distribuídas, espalhadas por um programa de 30, 40, 50 linhas em ladder. Isso pode ficar um pouco confuso. Então esse é um outro, vamos dizer assim, inconveniente que pode acontecer quando a gente usa as bobinas de set e de reset e que se a gente não organizar o nosso programa direito, nós podemos ter problemas na hora de fazer uma alteração ou uma manutenção no código. Dada essa introdução inicial e essa revisão sobre o assunto, vamos conhecer agora os bloquinhos de set reset e reset set, entender como eles funcionam. Então eu vou deletar aqui essa programação, vou pegar uma linha vazia aqui no meu ladder e aqui no CodeSys, lembrando que eu já tenho uma aula lá no início do curso de CLP, onde eu mostro para vocês como baixar, como simular, como fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui no CodeSys. Eu já tenho aulas aí no canal ensinando a fazer, inclusive a simular esses botões, essa lâmpada, que é um pequeno sistema supervisório aqui. Então, aqui no CodeSys, eu vou vir aqui em Function Blocks, e nós temos aqui, olha só, o bloco SR e o bloco RS. O bloco SR é o set reset, nós vamos começar por ele. Então, vou colocar o bloco aqui, vou clicar aqui fora, para ele dar um nome para esse bloco, eu vou deixar o nome que o próprio CodeSys deu. E aqui a gente pode ver que eu tenho um set reset, mas não em formato de bobina, uma bobina de set, uma de reset, mas sim em formato de bloco. A partir de agora, durante os nossos estudos da linguagem ladder, vocês vão ver que vários elementos, como temporizadores, contadores, comparadores, eles vão aparecer em formato de blocos. E aí os blocos eles têm uma característica onde as entradas do bloco ficam do lado esquerdo e as saídas ficam do lado direito. Pois bem, esse bloco aqui de set reset, que é o bloco SR, ele tem duas entradas, que é a entrada de set e a entrada de reset. E tem uma saída aqui, que é a saída Q. Qual que é a ideia? A ideia do bloco set reset e também do reset set, a ideia desses dois blocos é a mesma lá das bobinas set e reset, ou seja, você ligar uma saída e ela permanecer ligada, permanecer setada, e você depois ter a possibilidade de resetar, de desligar essa saída. Então a ideia é exatamente a mesma. Então nós vamos fazer aqui a simulação. Eu vou pegar aqui uma bobina e colocar aqui na saída Q1. Então quem é que vai setar? Nós vamos fazer a mesma lógica. Vamos colocar aqui a entrada I1. Ela é quem vai setar. Ela vai setar quem? A saída Q1. E quem é que vai resetar a saída Q1? Nós vamos colocar aqui nesse contato normal aberto o I2. Ou seja, é exatamente a mesma lógica que tínhamos feito no início da aula. O I1 seta o Q1 e o I2 reseta o Q1. Vamos fazer o teste aqui. Vou fazer o download do programa no simulador. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou acionar o I1. A saída Q1 ligou. Quando eu desaciono o I1, ela permaneceu ligada. Ou seja, de fato, a saída Q1 foi setada. Quando eu aciono o I2, ela foi resetada e
Assim nós temos um funcionamento muito parecido, na verdade idêntico ao que nós tínhamos lá nas bobinas de set e reset, só que agora aqui implementados na forma de um bloco. Qual que é a diferença então? Bom, a primeira diferença é que a gente tem aí a lógica do set e a lógica do reset no mesmo local, no mesmo bloco, o que já evita aquele risco de eu colocar a lógica do set num ponto do programa e a do reset em outro ponto espalhado pelo programa. Aqui eu sou obrigado a colocar a lógica que vai controlar o liga e o desliga dessa lâmpada, a lógica aqui num ponto só. Então, isso pode ser uma vantagem em alguns casos. E a segunda característica do bloco set e reset é que no bloco set e reset eu tenho como definido o que vai acontecer com essa saída na situação de eu setar e resetar ao mesmo tempo. Lá nas bobinas a gente não tinha como prever, dependia da lógica, da ordem que eu coloquei elas. No bloquinho não. No bloquinho set e reset, que é o bloco SR, vejam que o set vem primeiro, né? No nome do bloco é SR, set e reset. Então, nesse bloco, o set vai ter dominância, ele vai ter prioridade. Então, se eu tentar setar e resetar ao mesmo tempo, quem vai ganhar, quem vai ter prioridade é o set, ou seja, a saída vai permanecer ligada. Vejam só, então, eu acionei o set e o reset ao mesmo tempo, a saída priorizou o set, ela está ligada. E mesmo se eu começar pelo reset, pelo I2, quando eu dou o set, ela prioriza o set. Já se nós trocarmos esse bloco SR pelo bloco RS, então vou pegar aqui o bloco RS e colocar aqui na minha programação. Está aqui o bloco RS, vou clicar aqui fora, não vou alterar o nome, só vou dar um OK. No bloco RS, percebam que a letra R aparece primeiro no nome do bloco. Tá? Aqui nas entradas, continua o set em cima e o reset embaixo. Mas o nome do bloco agora é RS. Reset primeiro e set depois. Ou seja, esse bloco aqui, ele vai funcionar igual, só que na situação de eu setar e resetar ao mesmo tempo, ele vai priorizar o reset. Então vamos fazer aqui o teste. Eu vou só colocar aqui o I2 como reset. E nós vamos fazer o teste agora, a comprovação do que nós acabamos de falar. Então olha só, eu vou primeiro fazer o funcionamento normal, acionei o I1, a saída ligou, permaneceu ligada, vou acionar o I2, resetou, funcionou normal. Agora, quando a gente setar e resetar ao mesmo tempo, vejam só, ele priorizou o reset, ou seja, nessa situação a saída vai permanecer desligada porque o reset é dominante, o reset tem prioridade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo, que é sempre muito importante, nos encoraja a continuar os cursos aqui no GV Ensino. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!